principal notícia de hoje, que é falar sobre a inflação global. Primeiramente, a gente tem hoje a divulgação do CPI, né, a inflação americana, e a maioria dos especialistas entendem que deve ter uma queda do índice global, mas uma alta do núcleo, com um especial detalhe, né, que é a alta da alimentação. Então, devido à queda acentuada da gasolina, que lá os repasses são imediatos, e a gente já vai ver que o petróleo caiu num percentual muito alto, então quando cai, eles já repassam na bomba. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos deve ter subido 0,2. Então, na verdade, não é que ela caiu, vai subir menos do que se esperado, e após ter avançado muito aí no mês passado, 1,3%, chegado à máxima de 40 anos, casa de 9,1%. Queda de 20% na gasolina, colocaram muito aí que ela subiu em decorrência do conflito da Ucrânia, fato, conflito muito fomentado também pelos próprios Estados Unidos, diga-se de passagem. Mas, enfim, a inflação, de um modo geral, né, da base monetária, já havia acontecido até antes, com a impressão de muito dinheiro e muitos pacotes de estímulo. Inclusive, vai ter um agora que eles resolveram aumentar tributações sobre empresas grandes e sobre ricos para fomentar a energia limpa e também para reduzir o preço aí de remédios para idosos. Comentamos que isso é muito bonito na prática, mas o rico, de um modo geral, não precisa aceitar isso. Ele basicamente pode sair do país e, se você aumenta os impostos, você está tirando dinheiro da população e colocando na mão do governo. Fora o fato óbvio de que a energia limpa que vai ser investida hoje só vai dar resultado daqui a 20 anos. Eles precisam de energia para amanhã. Não vão conseguir substituir o petróleo por energia solar e eólica assim prontamente e demonizam a energia nuclear. Dito isso, o núcleo da inflação deve permanecer elevado e a inflação de alimentos, que é um dos componentes do índice, deve permanecer também elevada, né, que é a parte desse núcleo. Abre aspas aí para Rubela Farage, economista-chefe aí do High Frequency Economics para os Estados Unidos. As mudanças gerais nos preços ao consumidor na base anual estão bem acima da meta e provavelmente permanecerão altas o suficiente nos próximos meses para manter os juros firmemente em trajetória ascendente. Em outras palavras, por mais que a inflação tenha desacelerado nos Estados Unidos, ainda está muito alta. Então, vai precisar continuar subindo juros. Falou o óbvio aqui. E nos últimos 12 meses, até junho, o índice de preço ao consumidor deve ter desacelerado para 8,7, né, do 9,1, ainda muito elevado, embora não o recorde dos últimos 40 anos, de acordo com a pesquisa da Reuters. Mas o número de pressões inflacionárias exclui componentes, vejam só, como alimentos e energia, que é o tal núcleo. Então não adianta você falar que a inflação caiu se você tira os alimentos e a energia da conta. Então, no núcleo da inflação, o acumulado deve vir em alta, um avanço aí de 6,1 nos últimos 12 meses, né, contra 5,9. Resumindo, também tem muita maquiagem nesses números americanos, mas já há algum sinal de alívio. Sinais de alívio podem também fazer com que as políticas comecem a ficar mais arbitrárias, falar de não subir tantos juros, aquela coisa toda. A gente sabe que não é bem assim, começar a desfazer o que estava começando a ser feito em prol da economia, que eles mesmos tentam manipular, isso pode dar um problema. Outro país muito relevante, a China, informou que a inflação ao produtor atingiu a mínima de 17 meses. E isso eles atribuíram basicamente à desaceleração econômica. A inflação ao produtor na fábrica da China diminuiu para a mínima de 17 meses, contrariando as pressões globais de custos. O setor de construção mais fraco, vê a crise de construção, tanto é que a demanda por minério de ferro caiu, o que fez também não só o preço da commodity, mas das mineradoras, a gente viu claramente na Vale cair, a matéria-prima, embora os aumentos do preço consumidor tenham atingido um pico de 2 anos. Então, a economia desacelera na China, a inflação ao produtor cai, mas a inflação ao consumidor, o equivalente nosso IPCA ou ao CPI americano, sobe. A alta de preços ao produtor chinês diminui de uma máxima de 26 anos em outubro, e o índice de preços ao consumidor aumentou 2,7 em relação ao ano anterior, o ritmo mais rápido desde julho de 2020. Então, está acelerando, na verdade, a inflação
ao consumidor, que eu acho que é o que interessa para a maioria das pessoas aí, mas abaixo da previsão de alta de 2,9. Então, inflação de 2,7 está preocupando na China e a nossa aí acima de 10. Mas tudo bem, né? Se for ver que os americanos aí estão na casa de 9, 8, nós não somos uma economia tão relevante. Então, o governo estabeleceu uma meta anual numa tentativa de destacar a necessidade de estabilizar os preços do mercado e o emprego. E a gente sabe, estabilizar preços é na verdade, o combustível para você gerar inflação e para você gerar desequilíbrios econômicos. Toda vez que alguém fala estabilizar, tabelar, controlar preços, controlar a economia, ele controla uma máquina que se regula em tese sozinha. E com isso, ele pode desestimular alguns produtores e depois virar a população contra os próprios produtores. Então, enfim, é a narrativa, né? Lá é comunismo abertamente, então tinha como ser diferente. A demanda interna fraca e a queda do preço do petróleo foram apontadas como essa inflação produtor baixa, né? Caiu o principal insumo, que é o petróleo, basicamente tudo, e a economia deles está em crise, em especial o setor aí de construção. Outra coisa, maiores quedas nos preços, além dos petroquímicos, petróleo e derivados, dos metais, caindo todas as commodities. A gente começa a ver sinais de redução na inflação na economia americana e na economia chinesa, com destaque, né, que lá a inflação ao consumidor segue alta, o produtor que cai.